Graças a Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 11. Daniel, capítulo 11. Glória a Deus. Versículo 32. Um versículo só vai ser o suficiente para meditarmos esta noite e permitir que Deus fale aos nossos corações. Diz assim: com lisonjas corromperá aqueles que tiverem violado a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Eu busquei em outra tradução e está escrito assim, na Almeida Corrigida: ainda que os violadores do pacto, aos violadores do pacto ele perverterá com lisonjas, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Gostei dessa tradução. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. A outra tradução diz: o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. E é isso que nós estamos precisando, irmãos. Os momentos que nós estamos passando, nós precisamos oferecer resistência a tantas ciladas do diabo que tem vindo sobre a nossa vida. Essa pandemia veio trazer prejuízo físico, de saúde para quantas pessoas, emocional, financeiro, familiar. Tem sido grandes provações, mas aquele que conhece o seu Deus, esse resistirá com firmeza, se tornará forte e fará proezas. Se eu fosse o Senhor, dava glória a Deus. Porque essa palavra, irmãos, é tudo que a gente precisava ouvir. É tudo que a gente precisava ouvir. Agora, o grande X da questão é o seguinte: será que você conhece o seu Deus? Vai chegar as eleições aí, né? A gente fala, eu vou votar nesse candidato porque eu conheço. Será que a gente conhece mesmo? E às vezes até conhecendo, a gente acaba se decepcionando, não é verdade, irmãos? Agora, Deus jamais nos decepcionará. Será que conhecemos realmente o nosso Deus? A minha avó dizia, para conhecer uma pessoa tem que comer um saco de 60 quilos de sal juntos. E mesmo assim, a hora que você acabar de comer o saco de 60 quilos de sal juntos, você corre o risco de não conhecer ainda perfeitamente. O que ela queria dizer isso? Tem que conviver muito tempo com a pessoa para conhecer. A pergunta é, será que nós convivemos com Deus? Será que nós conhecemos Deus? Ou conhecemos só de ler que está escrito na Bíblia, dos milagres que Ele fazia, quando esteve aqui na terra 2000 anos atrás, que Ele abriu o mar vermelho, através da história, da tradição. Conhecer a Deus é saber nos mínimos detalhes, e até a intenção e os planos dEle, isso é conhecer. Aquele que conhece a Deus, será que nós conhecemos? Esse vai resistir com firmeza, vai se tornar forte e vai fazer proezas. O que é proeza? Eu lembro que quando eu me converti em 1970 era pecado ir no cinema, não podia. Mas todos os meus amiguinhos iam no cinema. E os mais antigos aqui vão lembrar que tinha um cine chamado Cine Rex, né? Lembra do Cine Rex? Lembra, Paulinho? Ah, eu sabia, nós lembramos, né? Claro. Cine Rex era chamado do Porgueiro. E estava passando um filme lá, Elvio. Foi a primeira vez que eu entrei num cinema para assistir um filme, e eu nunca esqueci mais. Chamava assim, Elvio, o rei das proezas. Era a história de um rapaz que saltava com motocicleta, vários carros, e ele tinha a meta de saltar muitos caminhões e ônibus, uma coisa assim, e no final do filme ele consegue saltar. E eu fiquei com aquele filme na mente até hoje, né? Sofreu vários acidentes e tal, mas proeza, o que é proeza? O filme chamava isso.
Elvio, o rei das proezas. Deve ter na internet aí, não sei, né? Mas proeza é uma coisa difícil, incomum. Uma coisa extremamente difícil que nunca foi feito antes. Proeza é algo difícil, incomum, que nunca foi feito antes. E a Bíblia diz que aquele que conhece a Deus vai se tornar forte e vai realizar coisas que ninguém nunca fez. E eu quero dizer uma coisa, irmãos, você que está participando do culto nessa noite, Deus vai te fortalecer e você vai realizar coisas que você nem imagina o que você vai fazer. Você acredita nessa palavra? Dá um glória a Deus aí se você acredita. A Bíblia nos deixa vários exemplos de pessoas que foram íntimos de Deus e realizaram proezas. Eu vou falar só alguns. José, temente a Deus. Tudo indicava que ele teria uma vida falida e fracassada, porque ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo. E a partir do momento que a pessoa é escrava, ela é escrava, ela não pode fazer o que ela quer mais. Mas ele conhecia o seu Deus, e de escravo ele passou a ser o governador da maior e mais importante nação daquela época, que era o Egito. Deus reverteu a situação dele. Ele conhecia o seu Deus. Ele foi forte e ele realizou grandes proezas. Outro exemplo, Moisés nasceu como escravo. Desde pequenino foi condenado à morte quando o faraó ordenou que matasse todas as criancinhas. Contudo, ele conhecia o seu Deus. O povo de Israel conhecia o seu Deus. A mãe dele conhecia o seu Deus. E ele não morreu na infância ainda, mas ele se tornou um grande profeta. Ele se tornou um grande legislador. Ele se tornou um grande juiz. Ele se tornou o libertador do povo de Israel das garras de Faraó. É isso que Deus quer fazer conosco, irmãos. Às vezes a gente se acomoda no nosso mundinho, dentro da situação que o diabo arma. Mas, irmãos, não há ferrolhos nem portas que vão nos prender, porque Deus destrói tudo isso aí. E Deus quer mudar a sua vida nessa noite. Mas para que isso aconteça, você tem que fazer a sua parte, porque a parte dele ele já fez. Ele já deixou seu trono na glória, veio ao mundo, deu a vida dele lá na cruz do Calvário, levou sobre si as nossas doenças, dores, enfermidades, angústias, depressão, opressão, tudo que é ruim, e deixou escrito na sua palavra que aquele que conhece o seu Deus, esse vai se tornar forte. Você não é fraco e muito menos um fracassado, irmãos. Se você está se sentindo assim, não busque se fortalecer, busque conhecer o seu Deus, porque a consequência da sua intimidade com Deus vai te fortalecer. E você vai realmente resistir todas as dificuldades e vai realizar grandes proezas. Quer um outro exemplo da Bíblia? Davi. Davi era um garotinho pastor de ovelhas, o menor entre os seus irmãos. Quando foi para ungir o rei de Israel, ele nem foi chamado, deixou lá. Mas, irmãos, ele se tornou a ser o maior rei de Israel, o grande rei de Israel, o único que nunca perdeu uma batalha, o rei que foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Ninguém acreditava nele, os irmãos falavam: Davi, ele é pastorzinho de ovelha, deixa ele lá, ele não tem moral e nem capacidade de governar. Às vezes o diabo fala isso para você também: você é pequenininho, você não tem capacidade de governar, você é fraquinho. Mas a Bíblia diz que quem conhece a Deus, Deus vai nos fortalecer e vai realmente permitir que nós realizemos proezas.
Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido irmão e minha querida irmã. Você pode ir muito além daquilo de onde você está. Você pode fazer muito mais daquilo que você faz. Deus tem grandes coisas para cada um de nós. Você crê nisso? Dá um glória a Deus aí. Quero dizer outra coisa. Onde você está não é o fim da sua história. Tem muita coisa para frente aí. Tem muita lenha para queimar ainda. Tem muito chão para a gente andar. Amém? Tem muita coisa ainda, irmãos. Nós podemos, ou melhor, você pode parar agora, fazer uma avaliação na sua vida, avaliar, uma autoavaliação, e você pode ter diversos tipos de sentimentos e atitudes com relação à sua vida. Você só não pode esquecer de uma coisa: aquela pessoa que conhece verdadeiramente o seu Deus, Deus vai tornar uma pessoa forte e essa pessoa vai realizar proezas. Você vai realizar coisas que você nunca realizou, mas vai depender de você. Então, veja bem, você pode ficar satisfeito do jeito que está aí, se acomodar. Se existe uma coisa, irmãos, que conviver com uma pessoa acomodada é difícil. É verdade ou não é, irmão? Uma pessoa acomodada, uma pessoa que não faz nada, não levanta, não tem iniciativa. Como é difícil viver com uma pessoa acomodada, né? E você pode ter esse tipo de atitude. Você não vai sair daí. Essa palavra não vai se cumprir na sua vida. Você pode também ficar insatisfeito com a sua real situação. Puxa vida, né? Como está difícil. E viver reclamando de tudo e de todos é uma segunda alternativa. Ou você pode pegar esta situação que talvez esteja difícil, esta situação que você está passando, que não está fácil, e transformar ela em iniciativas na direção de crescimento. Vou dar um exemplo bem prático, todo mundo conhece. Filho pródigo estava lá no chiqueiro, querendo comer a comida que os porcos comiam, e os patrões falavam: não pode comer, que isso é do porco. Que situação difícil, hein? Que situação. Olha onde ele se levou. Porque o pastor Carlos sempre fala: você está onde você se levou. Pare para pensar. Você está onde você se levou. O filho pródigo se levou a um chiqueiro. E de repente ele estava numa situação de extrema dificuldade. Magro, anêmico, sujo, sem banho, fedido, com fome, fraco. Ele podia falar assim: gente, a minha vida é essa, viver nesse chiqueiro. A minha vida vai ser terminar do jeito que eu estou. Mas eu quero dizer o seguinte, irmãos: o chiqueiro não é o nosso lugar. O chiqueiro não é o nosso lugar. Nós temos que ter atitude. Diz a Bíblia que ele levantou e falou assim: espera aí, e esta situação que eu estou passando não é o que Deus tem para mim. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Esta situação que eu estou passando não é o que Deus tem para mim. Deus tem grandes coisas para mim. Na casa do meu pai, os funcionários mais humildes e simples estão muito melhor do que eu, que sou filho. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Vou reconhecer que eu errei, vou pedir perdão para Deus e para ele. Então, irmãos, nós temos que tomar uma atitude, porque potencial nós temos. Nós aprendemos na escola bíblica dominical que o potencial humano é ilimitado. Você pode fazer muito mais do que você imagina. Você pode conquistar muito mais do que imagina. Você não imagina o processador que tem dentro da sua cabeça aí, poderosíssimo. Tem um HD infinito aqui dentro. Você pode
o que acontece muitas vezes, irmãos, é que nós nos acomodamos. A gente prefere reclamar da circunstância, em vez de pedir a Deus sabedoria para levantar e tomar uma posição e vencer e usufruir das bênçãos que Deus tem para nós. É hora da gente levantar, irmãos. Não é hora de ficar caído no chiqueiro, é hora da gente realmente tomar uma atitude. Eu sinto que às vezes o povo de Deus, os cultos foram abertos para estar na casa do Senhor, mas eu sinto que o povo de Deus às vezes está um pouco acomodado, está bem mais cômodo. A tecnologia é uma bênção, irmãos. Esse sistema de multimídia aqui era o sonho da minha vida. Eu sonhava com isso aqui. Orava e pedia a Deus, e eu sonhava isso. Mas o meu sonho era para atingir pessoas distantes, pessoas que estão longe, que nos amam e que nós amamos, e que muitas vezes falavam comigo no telefone, dizendo assim: puxa, eu daria tudo para estar na igreja, mas estou muito distante, não posso. Então eu falava: oh Deus, me dê condições de ter um sistema de multimídia que as pessoas possam acompanhar o culto. Mas não é para quem mora no bairro, aqui na cidade, ficar em casa, irmãos. Não é para isso. Não é para quem está em casa ficar: eu vou ficar em casa, vou assistir de casa mesmo, porque aqui eu fico só de pijama, e aí você põe o celular lá. Não é isso, irmãos. Então, esta vida que nós estamos vivendo hoje, com essa pandemia, tem trazido comodidade para muita gente. Esta tecnologia, essa evolução tão rápida que o mundo está tendo, tem trazido comodidade. As crianças estão fazendo aula em casa, a professora fica lá no celular e as crianças ficam lá no computador em casa fazendo aula. Olha que cômodo. A professora está falando lá, eles pegam e saem, deixa a professora falando sozinho, não tem ninguém para dar bronca neles. É tão cômodo. Eu estava vendo alguém falar na televisão esses dias que muita coisa vai mudar depois disso. Vai ter a alternativa das pessoas estudarem em casa por um preço bem mais acessível, e muitas pessoas vão partir para esse lado. Esse negócio de home office, a pessoa está trabalhando em casa, a empresa não precisa mais ter ar-condicionado ligado o dia inteiro, não precisa mais ter aquele escritório grande, a pessoa usa o seu próprio computador. O importante é ela produzir o seu trabalho lá e mandar pela internet. Tudo está ficando muito cômodo, tudo está ficando muito cômodo, e as pessoas estão se acomodando na vida escolar, na vida profissional. As pessoas estão se acomodando na vida conjugal, as pessoas estão se acomodando na vida pessoal. Não preciso sair de casa, não preciso fazer barba, não preciso pentear cabelo, não preciso vestir uma roupa bacana, eu fico de chinelo mesmo, com aquela bermuda horrorosa, rasgada, com aquela camiseta de político velho de 10 eleições atrás, né? Depois a mulher olha e não sente atração, o homem fala: será que tem alguma coisa errada? Claro que tem. Olha o jeito que está ficando em casa, nesse relaxo aí. E espiritualmente também está havendo uma acomodação, irmãos. As pessoas estão se acomodando, já não sente mais aquele entusiasmo de vir para a casa do Senhor, de estar na presença do Senhor. Ah, mas e o vírus? Irmãos, Deus te protege. Se você pegar, Deus te cura. Faça a sua parte, use máscara, mantenha o distanciamento, vamos seguir a ordem, vamos fazer do jeito que manda o figurino tudo certinho. Mas nós não podemos nos acomodar, nós não podemos deixar as coisas. Nós temos que saber conhecer Deus e o que Deus quer de nós. O que Deus quer de nós. Deus quer iniciativa. Tem pessoas que falam assim: eu não consigo prosperar financeiramente. Mas você tem iniciativa de criar alguma coisa, de fazer alguma coisa? Põe a cabeça para pensar. Meu casamento está em ruínas. Mas o que você tem feito pelo seu casamento? Mas o que eu vou fazer? Eu vou dar dica. Faz exatamente como você fazia quando você namorava. Você lembra como namorava, como é que era? Era toda semana, era flor, era caixa de chocolate, era bilhetinho, você se arrumava, se barbeava, você se perfumava,
Todo final de semana você fazia questão de levar a sua namorada para comer uma pizza, para ir passear aqui e passear ali, né? Aí casou, acomoda. Depois fala, o casamento não está indo legal. Não está mesmo, irmãos. Não está e não vai de mal a pior. Porque acomodou. Então nós não podemos acomodar. Deus não gosta de comodidade. Jesus nunca se acomodou, irmãos. Jesus, durante o seu tempo aqui na terra, ele trabalhava dia e noite, evangelizando, curando, libertando, ensinando. Está na hora da gente colocar a nossa cabeça para funcionar. E espiritualmente é a mesma coisa, irmãos. Quando a gente aceita Jesus, a gente chega, pastor, dá para ter culto todo dia, porque é uma bênção estar na igreja. Mas aí começa a se acomodar, e vai se acomodando. E agora com o culto na multimídia, eu fico aqui de casa mesmo, está tão bom. A comodidade tem destruído vidas, a comodidade tem destruído famílias, a comodidade tem destruído almas. Como é que eu faço, pastor? Muito simples, deixa de ser acomodado, passe a conhecer o seu Deus. Quando a pessoa se converte, ela lê a Bíblia, ela ora, ela tem um fervor, depois a Bíblia fica a semana inteirinha lá. Ela pega a Bíblia, tira o pozinho para vir na igreja. E às vezes malemar abre na hora que o pastor vai pregar, que ele fala o texto aqui. Depois disso, só domingo que vem. Não. Vamos conhecer realmente o nosso Deus. Vamos ter intimidade com o nosso Deus. O que vai acontecer? Deus vai nos fazer forte. Deus vai nos dar força para resistir com firmeza esta fase que estamos passando. E Ele vai permitir que nós realizemos proezas, coisas maravilhosas que você nunca fez, coisas fantásticas, que até você vai se surpreender com você. Você vai falar assim, meu Deus, eu nunca imaginei que eu era capaz de fazer isso, e olha como isso tem sido uma bênção na minha vida. Sabe por quê? Está escrito aqui, está prometido na palavra dele. Então a palavra hoje é essa, irmãos. Aquele que conhece verdadeiramente Deus, esse tem forças para enfrentar com resistência esses dias difíceis e vai realizar proezas, diz a Bíblia. Então eu quero orar por você, para que você, eu sei que aqui não posso dizer que não tem ninguém, porque eu não posso julgar também, né? Mas que talvez você tenha se sentido acomodado com relação a algumas áreas da sua vida. Acomodado na sua vida pessoal, não se cuida mais. Acomodado na sua vida conjugal, não liga mais para a esposa, não liga mais para o marido. A menina, quando está namorando, o namorado não pode ver ela se ela não estiver toda montada, né? Eu lembro que uma vez eu estava namorando e eu quis fazer uma surpresa para a pastora e eu vim mais cedo em casa, na casa dela. Eu costumava chegar sábado bem à tardezinha, né, já ao anoitecer, mas aquele dia eu vim depois do almoço. E eu já tinha liberdade e eu fui entrando. E quando entrei, irmãos, levei um susto. Ela estava com aquela máscara preta que você põe na cara assim, sabe? Aquele negócio, só fica os olhos de fora assim. Tudo. A hora que ela me viu, ela começou a arrancar aquelas peles da cara assim, ó. Né? Começou a arrancar e ficou uma lasca aqui, uma lasca aqui. Você não pode me ver assim, velho. Você veio antes da hora. Então, quando namora, não pode, o marido não pode. Depois que casa, o marido chega de serviço, é aquele pano engordurado, enrolado na cabeça. É aquele avental todo encardido, né? Um sapato com uma meia de cada pé diferente. Aquele esculacho. Começa a entrar na comodidade, irmãos. Não pode. Não pode.
Aí começa a olhar para outra lá no serviço, está toda bonitinha, fala, tá com você. Não é que ser vergonha isso, irmão, da natureza da gente olhar para coisa bonita. Então fica bonita para o seu marido, fica bonito para sua esposa. Meu pai adotivo, tem que terminar, né? Está na hora. Meu pai adotivo, ele levantava cedo, ia para o banheiro antes do café. Ele ia para o banheiro, lavava o rosto, fazia barba, se perfumava, punha uma camisa e punha uma gravata. Mas vai pôr gravata para ficar em casa? Que coisa, né? Você via ele em casa, era como se estivesse na igreja. Ele falou assim, eu sou pastor, se chega alguém aqui para eu aconselhar, eu vou ficar... Ele não deixava a gente usar chinelo havaiana em casa de jeito nenhum. Você não é calçado? Isso não é calçado de gente, ele falava, né? Tinha que estar nos trinques. A gente tem que conservar isso, irmãos. E espiritualmente é a mesma coisa. A gente começa com Deus quando a gente se converte naquele fogo medonho, mas ele vai esfriando e acaba ficando morno. E o que a Bíblia diz dos mornos? Vomitar-te-ei da minha boca os mornos. E a condição dos cristãos de uma forma geral hoje em dia, irmãos, é uma mornidão espiritual medonha. A gente não tem visto aquele fervor que Deus tanto se agrada. Então eu quero orar para terminar o culto. Vamos ficar de pé, abaixe sua cabeça, feche seus olhos e talvez, se você ouviu a palavra de Deus, você que está nos vendo pela internet, você que chegou na casa do Senhor e sentiu essa palavra, veio para mim, confesse o seu pecado para Deus, fale, eu vou melhorar a partir de hoje. Eu vou ter iniciativa, eu não vou ficar na acomodação, na comodidade, sem fazer nada. Eu não vou ficar deitado nesse chiqueiro aqui, porque o chiqueiro não é o meu lugar. Eu quero me colocar de pé e ter uma postura diferenciada e voltar para a casa do meu Pai. Senhor Jesus, eu te agradeço de todo o coração, porque Tu és maravilhoso e sempre o Senhor está disposto a nos trazer uma palavra abençoada e maravilhosa. E eu peço agora que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando no coração de cada vida que aqui chegou. Em nome de Jesus Cristo. Se porventura deixamos de falar algo que o Senhor possa estar completando na vida e no coração dos Teus filhos, e que nós possamos sair da comodidade, deixarmos de ser acomodado com tudo, e que nós possamos ter a iniciativa de ser um melhor pai, um melhor marido, uma melhor esposa, uma melhor mãe, um melhor funcionário, um melhor patrão, um melhor servo do Senhor. Que nós possamos buscar verdadeiramente Te conhecer melhor, conviver melhor contigo, porque sabemos que este é o caminho, para que possamos ter força para enfrentar as adversidades da vida e para que possamos realmente realizar proezas e maravilhas na nossa vida. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Pode aplaudir o Senhor.